Vamos lá, queridos. Nós estamos aqui num culto de ceia e hoje é dia de nós nos colocarmos diante da palavra de Deus para ouvirmos uma mensagem que certamente tem algo de muito significativo para provocar em nós. Hoje eu quero meditar com você no Evangelho de João, no capítulo de número 15. Eu quero pedir para que você deixe a sua Bíblia aberta aí. No capítulo 15, nós leremos uma porção extensa até desse texto, do verso 1 ao verso 17. E porque é uma porção extensa, antes de nós lermos até, eu quero ambientar você neste texto, tá bom? Curve sua cabeça neste momento, para nós orarmos em primeiro lugar. Curve sua cabeça. Senhor Deus e Pai, eu te suplico que o Senhor nos alcance nessa noite com a Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, faz coisas extraordinárias. Ela tem poder de alcançar a nossa alma e provocar mudanças profundíssimas, Senhor. E eu rogo ao Senhor nessa noite que o coração de cada um de nós esteja aberto, nosso entendimento, Senhor, esteja apto a discernir, a nossa mente esteja aberta a entender e o Teu Espírito esteja aplicando estas palavras ao nosso coração para a Tua própria glória. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje eu quero conversar com vocês, à luz desse texto, sobre salvação, agricultura e boas obras. Salvação, agricultura e boas obras. Que coisa estranha, pastor. Agricultura, salvação eu entendo, boas obras faz sentido. E a agricultura, onde é que está isso? Bem, não pergunte para mim, pergunte para Jesus, né? Nesse texto, o Senhor Jesus fala sobre salvação, agricultura, mais especificamente, viticultura, que é a cultura de vinhas, ou cultura de parreiras, ou cultura de uvas, né? E boas obras. Bom, para que a gente possa entender o ambiente desse texto, antes de você ler, antes de nós lermos, antes de começarmos a falar sobre salvação, agricultura e boas obras, eu quero que você atente aqui comigo para algumas questões importantes de nós entendermos, até para começarmos a entender esse texto em sua primeira leitura, tá? O texto que nós não leia ainda, mas eu quero só dizer para você que o texto começa assim. O Senhor Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. O que o Senhor Jesus está querendo dizer com isso, queridos? Eu sou a videira. Eu sou a videira verdadeira. Qual é o significado disso? Para nós entendermos um pouco disso, é importante que a gente vá lá para o tempo de Jesus e entenda o significado desta expressão para os discípulos que estavam ouvindo Jesus. E também é importante que a gente faça um movimento em direção a João, quando ele está redigindo esse evangelho, lá no final do século I. Então vamos por partes. A primeira coisa importante: eu sou a videira. Que videira? A videira verdadeira. Por que Jesus se diz a videira verdadeira? Ele se diz a videira verdadeira em contraposição à videira falsa, ou a videira que não conseguiu ser fiel. A palavra grega que nós temos aqui, alethinos, é uma palavra que pode servir tanto para falar do que é verdadeiro, quanto para falar do que é fiel. Então pode ser traduzido por: eu sou a videira verdadeira, ou eu sou a videira fiel. Em contrapartida, óbvio, se existe uma videira verdadeira e fiel, existe uma videira falsa ou infiel. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos muitas vezes Deus dirigir-se ao seu povo Israel, usando a imagem de uma videira para se referir ao seu povo. O seu povo é a videira de Deus. O texto mais clássico a respeito desse assunto, há muitos textos que tratam dessa imagem. Salmo 80, por exemplo, é um texto que trata disso. Mas o texto mais clássico a respeito desse assunto é Isaías, no capítulo de número 5. Ali nós temos o que podemos chamar de o canto da vide, ou o canto a respeito da videira. Nesse texto, escrito de forma poética, por isso é chamado de canto, ali Deus diz que plantou uma videira num outeiro, num lugar muito fértil. E que tendo plantado ali, ele sachou. Sachar é o mesmo que tirar as gramas, tirar as ervas daninhas. Tirou as ervas daninhas, limpou as pedras,
plantou de vides escolhidas. Ele selecionou vides escolhidas. Deus escolheu vides boas e plantou no lugar onde ele limpou completamente. E ele esperava uvas boas, diz o verso 2, mas a vide deu uvas bravas, uvas azedas, uvas intragáveis. E o canto continua dizendo: então, o que o Senhor fará? Já que o Senhor plantou a vide num lugar fertilíssimo, já que Ele limpou e deu todas as condições naturais para que ela crescesse, Ele próprio separou as melhores mudas para plantar ali, e ela deu então uvas azedas, uvas intragáveis, uvas que não se pode alimentar-se delas. O que o Senhor fará? Esse canto diz: Deus destruirá a sua vide, arrancará pela raiz, destruirá toda a estrutura que Ele próprio edificou. E no verso 7, o canto nos diz assim: porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Então observe bem, quando o Senhor Jesus está dizendo que Ele próprio é a videira verdadeira, Ele está dizendo que a videira que Deus havia plantado, que é Israel, não conseguiu cumprir o seu propósito. Ela não deu frutos para a glória de Deus. Por isso Deus então ergue a videira verdadeira, da qual Israel era mera imagem, e a qual Jesus conseguirá então dar frutos para a glória de Deus. Certo aqui? Estamos juntos? Todo mundo junto? Agora, já que entendemos esse conceito, uma coisa interessante de perguntarmos é: por que João coloca esse texto exatamente aqui, próximo do fim do seu evangelho? E o próprio, no texto do evangelho de João, nós vemos João dizendo o seguinte: que ele separou alguns episódios dos muitos eventos acontecidos na vida de Jesus, e que ele os ordenou no texto do seu evangelho, a fim de que nós entendêssemos Cristo, a sua salvação e o seu messianato, o fato de ele ser o Messias. Por que João então coloca esse texto aqui do jeito que está? E aí eu preciso ir com você lá para o tempo em que o evangelho foi escrito. Esse evangelho foi escrito aproximadamente no final do século I. E a igreja, nesse tempo, estava enfrentando um grande desafio, especialmente a igreja de Éfeso, ou melhor, da região de Éfeso, né? Não era uma igreja numa cidade apenas, era numa região. Ali o apóstolo João estava sendo pastor, e naquela região, lendo os pais da igreja do final do primeiro século, do início do segundo século, os pais da igreja são os pastores das igrejas mais importantes, queridos. Esse é o nome. Você fala, pai da igreja? Que negócio é esse, pai da igreja, pastor? Nunca ouvi falar de um negócio desse. É assim que nós tratamos, dentro da história da igreja, os pastores mais importantes das igrejas do primeiro século e do início do segundo século, que deixaram alguns textos escritos. Lendo os pais da igreja daquele período, nós podemos perceber que naquela região, onde João está escrevendo o evangelho, a igreja está sendo assediada pelos judeus. Os judeus começaram a dizer para a igreja: vocês deixaram a lei, afinal de contas vocês não sabem que os homens são salvos por cumprir a lei? E que nós, Israel, somos a videira de Deus, o povo de Deus, e que é cumprindo a lei que nós cumpriremos a obra que Deus designou a nós? E eles, com esse argumento, estavam tentando trazer de volta para o judaísmo os judeus que haviam se convertido à fé cristã. Por isso que aqui nesse trecho do Evangelho de João, no capítulo de número 15, João escreve esse texto. Por quê, queridos? Desde o início do seu Evangelho, João argumenta que a salvação é apenas por ato soberano de Deus. Nós já vimos, estudando o capítulo 3 do Evangelho de João, que a obra da nova vida que Deus promove para trazer a vida eterna àqueles a quem Ele quer, é Ele que faz de modo soberano. É Ele quem determina a vida, é Ele quem sopra a vida, e a vida acontece. E é óbvio que em algum momento haveriam de perguntar, lendo o Evangelho, sim, se Deus promove vida a partir de um ato soberano dEle, onde ficam as boas obras? Para que servem as boas obras? E na vida cristã, temos necessidade de ter boas obras? Por isso que eu lhes quero falar nessa noite sobre salvação, agricultura e boas obras. Bom,
Tendo entendido esse contexto, já entendendo esse contexto, agora nós podemos ir para a leitura do texto bíblico. Vamos lá? Pode ficar assentado como você está. Capítulo 15, vamos ler uma porção grande. Por isso eu quero pedir a você que detenha-se com bastante atenção na leitura do texto. Aqui Jesus está nos seus últimos diálogos com os seus discípulos e ele usa a imagem de uma videira para contar uma história aos discípulos. E ele diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor ou o viticultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, e se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que lhes tenho ordenado. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o mandamento meu: amem-se uns aos outros. Bom, à luz dos conceitos que nós lançamos de antemão, só para fechar aqui a nossa compreensão antes de nós entrarmos no texto, nesse texto nós temos, nessa metáfora que Jesus usa, nessa imagem que Jesus usa, nós temos 3 personagens. Quais são os 3 personagens? A videira, o viticultor ou o agricultor e o ramo. No texto nós vemos que a videira é Cristo, o viticultor é Deus Pai e os ramos são seus discípulos, somos nós. Esse texto, na verdade, ele é um texto difícil de a gente achar uma ordem para apresentar. Por isso não vou seguir na ordem que ele está. Parece até, eu acho interessante, porque o Senhor Jesus está falando de vide, né? E as videiras, não sei se você já viu uma parreira, uma videira, ela cresce num formato que eu posso chamar de pouco ordenado, né? Cresce, os ramos vão subindo por um lado, por outro, de repente se cruzam, de repente se espalham, depois se cruzam de novo. E é mais ou menos assim que esse texto acontece. É um texto que se espalha, se cruza. É difícil de lendo aqui achar um ordenamento claro. Por isso, eu quero apresentar esse texto a você, olhando para ele à luz de algumas perguntas que nós faremos a ele, buscando à luz dessas perguntas respostas que estão no próprio texto. Lembrando que a grande questão do texto é salvação, agricultura e boas obras. E que a questão mais importante levantada aqui é: a livre ação de Deus a nos salvar deve fazer-nos desprezar as boas obras? Se Deus é soberano na nossa salvação, boas obras não servem mais em nada para nós? Essa é a questão com a qual o texto está lidando. E para lidar com isso, ele trata de salvação, agricultura e boas obras. A primeira pergunta que nós vamos fazer ao texto é a seguinte:
o que Deus espera de nós? O que Deus espera dos ramos? Qual é a resposta que nós temos nesse texto sobre o que Deus espera dos ramos, queridos? Está lá no verso de número 2. No verso de número 2, a palavra de Deus diz assim: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. O que Deus Pai espera quando Ele vai na vide? Ele espera encontrar o que, queridos? Nos ramos da vide? Fruto. Espera achar uvas. Deus espera de nós o fruto que é inerente à nossa própria natureza. É interessante que hoje nós compramos uva, obviamente, né, no mercado. Nós buscamos lá na seção de frutas, e para nós assim é uma coisa muito barata e fácil, né? Está ao alcance da nossa mão. A gente escolhe se a gente quer uma uva tome, se a gente quer uma uva sem caroço, enfim, da variedade que tiver. E quando o texto diz, né, que Deus vai em direção à vide buscar uva, às vezes a gente pensa como nós: hoje eu estou com vontade de comer uma uva, vou ao mercado. Sim, despretensiosamente, a gente vai ao mercado, acha uma uva na prateleira e tal, mas eu quero que você pense de outro modo. Eu quero que você imagine aqui o seguinte: Deus é o agricultor, queridos. O texto está dizendo que é Deus quem começou desde o início do processo da formação da vide, até o momento em que ele vai na vide buscar o que, queridos? Fruto. Ele vive para isso, ele anseia por isso. É Ele quem revolve a terra, equaliza a terra, trabalha a terra para que a terra esteja adequada. É Ele quem aduba a terra. Antes disso, inclusive, que acha a melhor terra para plantar determinada espécie. É Ele quem semeia ali, coloca ali de repente ou sementes, ou coloca uma plantinha já nascitura, para ali poder começar a erguer-se. E nós sabemos que a vide, por exemplo, depende de uma certa estrutura para que ela cresça. É Ele quem trabalha construindo essa estrutura. Imagine Deus, queridos, no sol, debaixo do sol, edificando uma sebe, edificando uma estrutura de madeira, para colocar a sua plantinha ali, a fim de que sua plantinha pudesse crescer e subir. Deus cantando, Deus assoviando, feliz, olhando para aquela sementezinha, olhando para aquela plantinha que Ele está colocando no chão, e imaginando já ela grande, dando fruto. A videira, depois de semeada, depois de plantada, ela demora aproximadamente 3 anos, até que ela comece a dar os primeiros cachos. E ela requer muitos cuidados. Imagine Deus, o agricultor, Deus Pai, depois de semear, depois de plantar, Ele indo semana a semana, mês a mês, ano a ano, para cuidar daquela plantinha que Ele mesmo semeou, aguardando o que, queridos? Aguardando que um belo dia Ele pudesse olhar de longe e ver flores. Essas flores então pudessem crescer vigorosamente, e depois mais ainda Ele chegar lá e ver o que, queridos? Fruto. Deus, o que Deus espera de nós, o que Deus anseia em nós, o que Deus tem expectativas sobre nós. Deus tem expectativas, amados, sobre nós, expectativas de que nós demos fruto. E o que é o fruto que Deus espera de nós? Olhando para esse texto, nós vemos, dentro das dinâmicas que vão acontecendo nesse texto, o Senhor Jesus falando especificamente qual é o fruto que Deus espera de nós, o que Ele próprio, o Senhor Jesus, espera de nós como vide. Observe que eu falei para vocês que os judeus estavam dizendo que o fruto que nós temos de dar para Deus é o cumprimento da lei, é guardar a lei, é ser fiéis na observância da lei. E o Senhor Jesus, de um modo distinto, vai dizer no verso 12. No verso 12 e 13 a gente tem uma pista, a gente tem um sinal, a gente tem uma evidência de que fruto Deus vem buscar em nós. E nós temos aqui no versos 12 e 13, a palavra de Deus dizendo-nos o seguinte: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei.
E ele continua dizendo: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Qual é o fruto que Deus vem buscar em nós, amados? O que Deus espera de nós? O que Deus procura encontrar em nós quando Ele vem ao nosso encontro? O que você acha que Deus espera de você? Eu descrevi do seguinte modo: o amor que temos pelas pessoas que nos cercam, que se desdobra em atos concretos de benignidade. Que fruto Deus vem buscar em nós? O amor que nós temos pelas pessoas que nos cercam e que se concretiza, esse amor se concretiza em atos de benignidade. Deixa eu ressaltar aqui uma questão, queridos. Muitas vezes nós estamos querendo entregar a Deus, estamos entendendo que estamos dando a Deus, estamos apresentando a Deus, estamos ofertando a Deus aquilo que Deus não quer receber de nós. O viticultor, quando vai à videira, ele busca uvas. O Senhor Jesus descreve nesse texto qual é a expectativa que Ele tem a respeito de nós, qual é o mandamento que Ele tem sobre nós. E o mandamento é que nós amemos de modo concreto as pessoas que nos cercam. Ele diz: amem-se uns aos outros. E aqui eu preciso distinguir esse amor concreto com as pessoas que nos cercam, para com as pessoas que nos cercam, do amor etéreo, disperso, pulverizado, que às vezes nós como cristãos imaginamos que temos ou imaginamos que devemos ter por todo mundo, por todo o universo. Nós às vezes pensamos: eu amo o mundo todo, Senhor, como eu amo a criação, como eu amo as pessoas. Eu me constranjo inclusive, Senhor, o Senhor sabe, eu choro quando eu vejo, por exemplo, num filme, não precisa ser nem num documentário ou numa reportagem, criancinhas tendo necessidades. Como eu choro, Senhor. Mas com as pessoas que estão ao nosso lado, perto de nós, os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, nossos familiares, inclusive às vezes, nós negligenciamos o elementar: amar uns aos outros, aqueles que estão próximos, aqueles que estão perto de nós. E se nós observarmos mais ainda esse texto, como eu disse, não é o que é o fruto que Deus espera de nós, é o amor que temos pelas pessoas que nos cercam, mas não um amor que nós apenas experimentamos como um sentimento que constrange a nossa alma, mas um amor que se desdobra em atos concretos de benignidade. O Senhor Jesus disse: ninguém tem amor maior do que esse, de dar a vida pelos seus amigos. Jesus está dizendo o quê? Eu quero que vocês amem. E como é que eu quero que vocês amem? Semelhante ao modo como eu amo. Como eu amo vocês? Entregando a minha vida por vocês na morte. O que Deus espera de nós, queridos, não são quaisquer boas obras. São boas obras que nascem do amor de um coração pelas pessoas que nos cercam e se concretizam em atos de bondade. Até porque, em contraposição às boas obras que os judeus apresentavam, já disse o apóstolo Paulo, que se não houver amor nas coisas que fazemos, no capítulo 13 de 1 Coríntios ele diz: tudo que nós fizermos não servirá de nada, nem mesmo dar todos os nossos bens, nem mesmo o nosso corpo ser entregue ao sacrifício pelo nome de Cristo, não servirá de nada. O que Deus espera de nós, queridos, Deus espera de nós. Então que nós, eu acho interessante isso, que às vezes nós imaginamos que as expectativas de Deus sobre nós são coisas grandiosíssimas, né? Faraônicas, coisas impressionantes, enquanto na verdade o que Deus está esperando de mim e de você são atos concretos, de pequenas ações de bondade, de benignidade, motivadas por amor a Ele, às pessoas que nos cercam. Sabe, queridos, pequenos atos. O que o Senhor espera de nós, amados, é que nós nos movamos em direção às pessoas que nos cercam, como Ele se moveu.
Muitas vezes nós vemos nas Escrituras a palavra dizendo que Jesus teve compaixão. E por isso Ele estendeu a mão, e por isso Ele conversou, e por isso Ele atendeu. E o que Deus espera de nós, amados? Coisas simples. Quem são as pessoas que estão perto de você? Às vezes nós imaginamos, não, um dia eu vou ganhar o Brasil, um dia eu vou ganhar o mundo, um dia eu irei à África. Tudo bem, que vá, se o Senhor tem uma missão para você, para ir lá, faça isso mesmo, e nós faremos isso. Mas comece olhando para as pessoas concretas que estão ao seu lado. É aí que Deus vai buscar frutos em nós, amados. É aí que Deus vai buscar frutos em nós. Como é que nós, deixa eu perguntar para você, somos cristãos, e as pessoas que estão ao nosso lado, nossos vizinhos, nossos amigos, nossos familiares, muitas vezes estão perdidos, estão sofrendo, e são pessoas que, até às vezes irmãos da igreja, nós olhamos para algumas dessas pessoas que nos cercam, e já nos atravessamos com elas, né? Não gosto dessa pessoa, não gosto do jeito dela falar, acho ela soberba demais, não gosto da arrogância dela, ela já me machucou, o meu familiar já falou mal de mim, meu vizinho sequer olha para mim. E aí a gente perde a oportunidade de, nessas pessoas concretas que estão ao nosso lado, exercitarmos aquilo que Deus espera de nós, pequenos atos de benignidade. Pergunto para você, qual foi a última vez que você viu um vizinho, um amigo seu, cabisbaixo, abatido, e você se dirigiu a ele com a compaixão de Deus? Pelo que você está passando, posso te ajudar? Qual foi a última vez que você olhou para alguém que você desprezava, e você pensou consigo mesmo, eu preciso olhar para essa pessoa com a misericórdia que Cristo tem dela, com o amor que Cristo tem dela, e você dirigiu a ela uma palavra de salvação, de vida eterna, testificando do que Cristo fez em você, de quem é Cristo na sua vida. Este texto, queridos, nos fala sobre o que Deus espera de nós. Deus vem ao nosso encontro, não se engane, amado. Ele vem ao nosso encontro, Ele virá ao nosso encontro, Ele continua vindo ao nosso encontro em busca de fruto. E o fruto que Ele espera de nós é, acima de tudo, atos de benignidade, motivados por amor, dirigidos às pessoas que nos cercam. Somos cristãos, temos fruto. E é interessante que o texto nos faz uma advertência. Os ramos que não têm fruto, o que acontecerá? Serão cortados e lançados fora. Lançados fora. Queridos, isto é grave. A expectativa de Deus sobre nós é imensa. Deus tem expectativa sobre nós, porque Ele fez um trabalho grandioso, extraordinário em nós, está produzindo em nós algo maravilhoso, que só suas habilidosas mãos de viticultor podem fazer. E Deus então vem ao nosso encontro buscando fruto em nós. E aí talvez a gente possa dizer, ora, mas se Deus vem buscar fruto em nós, e se Ele não achar fruto, nós seremos cortados e lançados fora. Isso quer dizer então, que a nossa salvação depende do fruto que nós produzimos? Não. Nós precisamos olhar para todo o Evangelho de João e entender essa estrutura. Na verdade, o Evangelho de João vai nos dizer o seguinte, que o que Deus fez em nós, queridos, é algo tão extraordinário, que Ele produziu vida em nós. E se Ele produziu vida em nós, queridos, é inevitável que nós produzamos fruto. Se somos cristãos, damos fruto. Se nascemos de Deus, existe uma vida de Deus brotando, jorrando através de nós. No texto de Romanos 8, 29, nós temos uma palavra de Paulo, dizendo-nos que Deus nos conheceu de antemão, nos predestinou para a salvação, mas não apenas para a salvação. Ele nos predestinou, diz no parte B do verso 29, para sermos conformes à imagem do seu Filho.
Preste atenção, querido. Deus não apenas nos designou para a vida eterna. Deus nos designou para uma recriação. Deus está recriando a humanidade em Cristo. Nós que estamos em Cristo somos nova criatura em Deus. Por isso, aqueles que nasceram de Deus, não apenas foram soberanamente salvos por Deus, mas também receberam de Deus uma nova vida. Uma nova vida que inevitavelmente produzirá fruto desta nova vida. Uma expressão, uma fala comum na Reforma é a seguinte: a salvação é somente pela fé. É inclusive um dos solas da Reforma, sola fide. A salvação é somente pela fé. Mas essa frase é complementada, essa expressão é complementada pela seguinte frase: mas não, nunca de uma fé que permanece só. A salvação é somente pela fé, mas nunca de uma fé que permanece só. Deus nos salva exclusivamente pela fé, mas Ele não apenas nos salvou pela fé, Ele próprio produz em nós o fruto da fé. E eu quero dizer, à luz desse texto, à luz do Evangelho de João, usando essa mesma ideia do sola fide, nós podemos extrair do Evangelho de João que Deus soberanamente produz a salvação, mas nunca uma salvação desacompanhada de nova vida. Preste atenção. Deus, Ele mesmo, soberanamente produz a nossa salvação, mas nunca uma salvação desacompanhada de nova vida. Se nós entendemos que estamos salvos e não há uma nova vida em nós, eu temo que nós estejamos equivocados quanto ao modo como cremos, em que cremos e no que Deus fez por nós na cruz. A salvação que Deus produz em nós é uma salvação que vem acompanhada de nova vida. Por isso, amados, quero perguntar: Deus espera de nós fruto. Podemos olhar para nossas vidas e ver esse fruto? Essas ações motivadas por amor, dirigidas às pessoas que nos cercam. Quando nós entendemos o que Deus fez por nós em Cristo, queridos, nós nos sentimos constrangidos em sermos testemunhas do que Deus, de quem Deus é e do que Ele fez, a fim de que essa vida que está em nós alcance essas pessoas que estão próximas de nós. Nós nos sentimos constrangidos a agir com benignidade com as pessoas que estão perto de nós, para nós testificarmos de quem Deus é e de como Deus as ama. Percebe? Outra pergunta. A primeira pergunta é o que Deus espera de nós. Deus espera de nós fruto. A segunda pergunta é: como podemos produzir o que Deus espera de nós? Como podemos produzir o fruto inerente à natureza da videira? Nós somos os ramos. Como isso pode acontecer? Como nós podemos dar fruto? Talvez você me diga: pastor, eu criei em Cristo. Pastor, eu me acheguei a Cristo. Eu entendo o que Deus fez em mim, mas eu não consigo, pastor. É difícil demais para mim. Eu até sei que eu preciso dar fruto. Eu até sei que eu preciso ter uma vida cristã tal qual Deus olhe para mim, busque em mim, encontre em mim frutos de sua vida, mas eu não consigo produzir isso. Como podemos produzir o que Deus espera de nós? Está no verso de número 4. O verso 4 nos diz assim: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Uma coisa óbvia aqui, queridos, olhe bem, isso é óbvio. Temos a videira, temos os ramos e temos o fruto. Como o ramo dá fruto? Óbvio. Se ele estiver cortado do caule da videira, ele pode dar fruto? Jamais. Ele se secará, não terá vida. Isso é uma coisa da dinâmica orgânica. O caule inevitavelmente brota vida, seiva. O caule é uma fonte de vida. Ele extrai da terra o que ele precisa
pelo processo de fotossíntese, nós sabemos que existe uma dinâmica que acontece dentro da planta e ela produz energia, essa energia em forma de seiva, e essa seiva naturalmente, queridos, percorre os ramos daquela trepadeira, da videira. É inevitável que o caule dê vida, o caule dá vida, a videira dá vida. Como então o ramo dá fruto? Óbvio, como, queridos? Conectado à vide, ligado ao caule. A questão de estar ligado a Cristo. Um cristão ligado a Cristo é alguém que recebe vida de Cristo. Se nós estamos ligados a Cristo, a vida está fluindo em nós, amados. Você pode conter um rio caudaloso? Você não pode. Você pode deter toda a força da luz do sol, a radiância dela? A gente pode até criar mecanismos para interromper, mas existem tantas e tantas esferas dessa refração da luz, que quer ela venha como raio gama, quer ela venha como raio X, ela vai passar. Não tem como impedir. Não tem como impedir a vida de Cristo quando nós estamos conectados a Cristo, amados. O que nós precisamos, como nós podemos produzir os frutos que Deus espera? Simples, Cristo. O cristão tem de estar ligado a Cristo. Cristo tem de ser o centro da vida do cristão, a fonte de onde vem toda a nutrição da sua vida. Como é que nós podemos e devemos nos vincular espiritualmente a Cristo? Vemos isso no verso de número 7. Ora, se para nós produzirmos fruto, nós precisamos estar ligados a Cristo. E estar ligado a Cristo é uma condição sem a qual nós não podemos produzir vida. Então, como na prática nós nos conectamos espiritualmente a Cristo? O Senhor Jesus trata disso no verso 7. Ele diz: se vocês permanecerem em mim, e o quê? E as minhas palavras permanecerem em vocês. Olhe bem, como nós nos ligamos a Cristo, queridos? Qual é o meio pelo qual nós nos ligamos a Cristo? Muito simples. É tão simples que parece algo, né, semelhante a como nós vemos aquele general Naamã chegando na terra do povo de Deus, e lá sendo ordenado a ele para que ele fosse curado, que ele mergulhasse no rio de águas sujas e barrentas do Jordão. Ele disse: ora, isso é bobo demais, isso é bobo demais. Não tem algo mais complicado não? Não tem uma coisa mais complexa não? Não tem uma coisa mais difícil para eu fazer não? Para valer o custo da operação? Se for só tomar um banho, eu tomava banho lá na minha cidade. Lá tem rios muito mais limpos do que os rios daqui. Esta resposta de como nós nos vinculamos a Cristo, ela é tão simples. E ao mesmo tempo, tão negligenciada, irmãos, que chega a ser absurdo. Estar vinculado a Cristo, para recebermos a vida de Cristo, é algo tão simples, mas tão ignorado, que às vezes a gente se espanta. Como nós nos vinculamos a Cristo, queridos? Como nós estamos em Cristo? Pela sua palavra. A palavra de Cristo. Jesus diz: eu permaneço em vocês, e vocês permanecem nas minhas palavras. O modo de um cristão se apegar, se aproximar de Cristo, estar conectado a Cristo e receber a vida que vem de Cristo, queridos, é por meio da sua palavra. E me espanta às vezes ver como a igreja ignora algo tão simples e tão poderoso. É como se nós estivéssemos num ambiente desse aqui, discutindo há 2 horas. Que coisa horrível é estar em trevas. Gente, aperta o botão ali e liga a luz. É como se nós estivéssemos debatendo como é que nós podemos produzir luz.
Vamos tentar achar ressonâncias da voz que de repente possam fazer com que a luz do ambiente venha à tona. Vamos pensar em metafísica, em física quântica. Gente, aperta o botão. Tem cristão que fica pensando, imaginando, criando, elaborando, tentando imaginar formas de receber a vida de Deus e produzir fruto. Meu irmão, se conecte à vida que há nas palavras de Cristo. Essas palavras têm vida. Foi Ele que disse: haja luz. E pelo poder da sua palavra, tudo que existe veio a ser. É pelas palavras dele, que amados, que nós continuamos, que o mundo é sustentado. É pela sua palavra que os mortos virão à vida. É pela sua palavra que nós nos conectamos a Ele e recebemos vida que vem dEle. Eu não posso aceitar que nós como cristãos vivamos há 10, 12 anos como cristãos e digamos para nós mesmos: nossa, que fraqueza espiritual, nossa, que dificuldade, como é difícil ser crente. Meu irmão, Deus te dá vida na sua palavra. Chegue-se a Ele por meio da sua palavra e deixa que essa palavra transborde vida em você. No capítulo 6, verso 68 do Evangelho de João, nós vemos um cristão, como o cristão lida com a palavra de Deus. O cristão sabe que é na palavra de Cristo que ele tem vida e que isso é indispensável para ele. Em 6,68 do Evangelho de João, temos um episódio onde, depois de dizer duras palavras e algumas pessoas deixarem Jesus, Jesus olha para os seus discípulos e diz: e aí? Vão embora? Vocês querem ir embora? Vão embora. E Pedro diz o quê? Senhor, não dá. Senhor, eu não posso. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Como é que eu posso ficar longe dessas palavras depois de tê-las conhecido? Como é que eu posso ignorar todas as coisas que eu já vivi no Senhor? Ainda que agora esteja sendo difícil, porque as suas palavras são duras, elas são duras, mas são vida para mim. E é aqui que eu tenho vida. É como se Pedro estivesse dizendo: Senhor, eu sou uma terra seca, árida, sequíssima, e as tuas palavras são como chuva de vida que se derrama sobre mim, e eu começo a respirar novamente, brotar, reviver. Eu não posso perder isso mais. Como o cristão, amados, pode produzir os frutos que há em Cristo, estar conectado a Cristo? É simples, amados, é simples. O nosso Deus nos deu instrumentos simples. A sua palavra tem vida. Conecte-se à sua palavra. Sabe, eu vejo o apóstolo Pedro dizendo isso, e eu olho hoje para nós como cristãos, que dificuldade, amados, para nós acordarmos meia hora mais cedo, para abrirmos as Escrituras. Pode um negócio desse, queridos? Que dificuldade para nós nos comprometermos, por exemplo, a assumirmos um compromisso de estudar a Bíblia num culto de estudo. Que dificuldade, às vezes a palavra de Deus é pregada, Deus fala ao seu povo, e nós não damos a mínima quando Deus está falando por meio da pregação do seu Evangelho. Pode isso, amados? O cristão deseja as palavras de Cristo, queridos, como um bebê deseja o leite da sua mãe. O bebê sabe que o que ele precisa para estar vivo, talvez ele até nem saiba, mas instintivamente, para estar vivo, ele chora, ele suplica o que ele quer: leite, vida. Para nós darmos o fruto que Deus espera de nós, queridos, deixa eu te dizer uma coisa: você não precisa de muito, não. Comece a se aproximar da palavra de Deus. Ela tem poder para produzir em nós fruto para a glória de Deus. E hoje é dia, sim, de nós reconfigurarmos o nosso tempo. Hoje é dia de nós reconfigurarmos a nossa agenda, para que a nossa agenda compreenda, tenha um espaço nela, para o tempo de nós buscarmos a palavra de Deus a sós. Hoje é dia também de nós reconfigurarmos a nossa agenda e colocarmos em prioridade os momentos em que a igreja, como o povo de Deus, se reúne para ouvir a palavra de Deus. Deus visita o seu povo e fala ao seu povo por meio da sua palavra, e muitas vezes o povo de Deus perde a visitação de Deus,
Por que não dá ouvidos à sua voz quando a sua palavra é pregada, ensinada? Nós vemos isso muito ao longo da história do povo de Deus. Não perca o tempo da sua visitação, de quando Deus vem ao nosso encontro com a sua palavra, para nos produzir, para produzir em nós vida. Vimos que o que Deus espera de nós é frutos. Vimos que podemos produzir o que Deus espera de nós conectados a Cristo. A terceira pergunta é: o que Deus está fazendo em nós para que sejamos produtivos? Deus não apenas nos conecta a Cristo, e em Cristo nós recebemos vida, mas o próprio Deus, o nosso agricultor, o nosso viticultor, está fazendo algo em nós para que nós sejamos produtivos. Isso está no verso de número 2. No verso 2 o texto diz assim: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. O que Deus faz em nós, queridos, Ele nos limpa, Ele nos poda, para que nós demos mais fruto. E por que é importante? Na viticultura, no cultivo de vinhas, é importantíssimo e indispensável a poda. Por quê? Os ramos que... Imagine você é um ramo mestre. E desse ramo depois vão nascendo outros ramos que dão fruto, que produzem fruto. Esses ramos que nascem para produzir fruto, eles só dão fruto uma vez. No ano seguinte, não dão fruto mais. Apenas os novos ramos que brotarão darão fruto. Imagine você como um ramo mestre com diversos raminhos que já deram fruto e agora não dão mais fruto. O que esses ramos estão pedindo? Eles estão solicitando de você, estão solicitando energia. Eles estão consumindo energia, estão consumindo a seiva. De um modo que, se eles não forem podados, a vida toda que deveria ser canalizada para os novos ramos, a fim de que eles dessem fruto, não serão canalizadas para eles. E o fruto pode ser que venha a se tornar impróprio, inadequado. Por isso, a necessidade de podar. Podar é indispensável para que nós produzamos, para que nós sejamos produtivos. E a poda, o que você acha? Você acha que é uma experiência boa? Imagine se você é um raminho, imagine Deus chegando com uma tesoura de poda e começando a cortar você, de todos os lados. Vai sobrar quase nada no final das contas. Você vai ficar peladinho. Será que isso é agradável? Certamente não. Deus nos poda para que nós sejamos dirigidos ao que realmente importa. Deus corta, Deus retira, Deus trabalha em nós. Não há nada nas nossas vidas que seja fora da perícia do nosso viticultor. Ele vem ao nosso encontro, Ele vem a nós ramos, sabendo exatamente onde cortar, sabendo exatamente o que retirar, sabendo exatamente como trabalhar em nós, a fim de quê, queridos? A fim de que nós reconduzamos as nossas energias para aquilo que realmente importa. Muitas vezes nossas energias estão dispersas, nós estamos gastando tempo, energia, dinheiro, inteligência em tudo, menos naquilo que produzirá fruto. E o que Deus faz? Deus vem cortando, podando, moldando, trabalhando em nós, para a sua própria glória. Por que Deus faz isso em você, querido? Para que você seja mais frutífero. Deus não vem ao nosso encontro para que nós sejamos destruídos. Deus vem ao nosso encontro para que nós sejamos mais produtivos. Em que Deus tem podado a sua vida? Em que Deus tem te testado, trabalhado, apertado, cortado? Entenda uma coisa, queridos: o fim último da nossa vida é fruto para a glória de Deus. E Ele fará todas as coisas que nos conduzam a isso. Ele nos podará em tudo que for necessário, a fim de que nós sejamos frutíferos. E mais uma vez,
O verso 3 vai nos dizer que um dos instrumentos da sua poda é a sua palavra. Olha o que diz o verso 3. Diz assim: o Senhor Jesus dirige-se aos discípulos e diz: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Queridos, à medida que nós vamos nos aproximando da palavra de Deus, nós vamos percebendo muitas coisas em nós que precisam ser afastadas da nossa vida. Muitas coisas que estão tomando a nossa energia. Muitas coisas que estão separando-nos de sermos frutíferos para a glória de Deus. E a palavra de Deus, ela vem maravilhosa, como instrumento de Deus, para produzir em nós mudanças e transformações. A sua palavra. Se a palavra nos ajuda a estar conectados a Cristo, ela não apenas nos ajuda a estar conectados a Cristo, mas também ela própria produz em nós mudanças e transformações, queridos. Transformações, nós mudamos de formas. Nós éramos algo e nos tornamos outra coisa. E é inevitável que, se a palavra de Deus está percorrendo os nossos dias, a nossa vida, que nós estejamos sendo podados por Deus, para a sua própria glória. Uma outra pergunta que é preciso fazermos: se o que Deus está fazendo em nós, para nós sermos produtivos, é nos podar, qual é a consequência para nós, quando nós somos frutíferos? Quando nós sabemos que Deus vem buscar fruto em nós, e que nós podemos produzir esses frutos quando nós estamos conectados a Cristo, e que Deus também intervém em nós nos podando, a fim de que esses frutos sejam produzidos. E quando esses frutos são produzidos, amados? Quando nós estamos transbordando com atos de amor concretos, que demonstrem benignidade. Qual é a consequência disso para nós, para a nossa vida? A consequência disso para nós está no verso de número 11. No verso de número 11, o Senhor Jesus diz assim: tenho-lhes dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Não entendi, pastor. Qual é a consequência para nós quando nós somos frutíferos? A consequência para nós é que nós encontramos real e plena alegrias e felicidades. Reais e plenas alegrias e felicidades. Preste atenção. Olhe bem. Nós buscamos nesse mundo realizações, não é verdade? Buscamos alegria, buscamos felicidade. E nós, muitas vezes, buscamos essas coisas onde? Uma carreira extraordinária, onde eu desenvolva todas as minhas habilidades e possa chegar ao fim no topo. Aí eu me sentirei feliz, realizado, pleno. Outras pessoas buscam isso, de repente, no conforto das riquezas. Quando eu tiver as propriedades que me assegurem uma tranquilidade de vida, que eu não precise mais pensar em trabalho, isso para mim será felicidade. Ou quem sabe alguns busquem isso, e há muitos que buscam no casamento, diz: quando eu casar, serei completamente feliz. Os casados sorriram, né? Falando assim, inocente você, né? Não é verdade? Muito inocente você que está achando que no casamento vai achar essa felicidade plena e realização. Outros dizem: não, quando eu tiver filhos, meus filhos serão minha realização plena, minha felicidade. E nós estamos buscando realização plena e felicidade em todas as coisas, menos onde realmente ela existe. Não estou dizendo que não é bom e não nos traga felicidade evoluirmos na nossa carreira, desenvolvermos as nossas competências, buscarmos desenvolver nossa formação, nosso currículo, enfim, não é isso. Buscarmos família, essas coisas são boas sim. Mas realização plena, felicidade plena, nós encontramos onde? Dando fruto para a glória de Deus, queridos. Pense aqui comigo. Pense aqui comigo. Imagine um ramo de uma videira, que em um dado momento recebe um casulo ali, de onde vai nascer uma borboleta. E daquele casulo nasce uma borboleta. E o ramo fica: está vendo aí?
em mim nasceu uma borboleta. Eu sou o ramo, hein? Uma borboleta nasceu em mim. Isso é próprio da natureza dele? Quando ele vai poder se sentir realmente realizado, queridos? Quando aquilo que é da natureza dele for cumprido. Quando as flores começarem a nascer e das flores vierem os frutos. Quando ele der fruto para a glória de Deus. Queridos, dar fruto para a glória de Deus é o motivo mais significativo da nossa realização. O Catecismo Breve de Westminster, esse é um catecismo usado por igrejas de confissões reformadas. Ele, na parte B da primeira pergunta, ele pergunta qual é o fim principal do homem? E ele diz no final, alegrar-se em Deus para sempre. Qual é o fim último do homem? Para que nós fomos criados? Dentre os fins últimos, um deles o primeiro eu vou tratar daqui a pouco, é alegrar-se, ser feliz. Onde? Em Deus, para sempre. Tudo o que você está buscando fora de Deus, você não vai encontrar. Esses prazeres do corpo e da carne, pecaminosos, neles não há alegria e realização plena. Nos tesouros dessa vida, não há. Na carreira, também não há. O Senhor Jesus está preocupado conosco, queridos, quando Ele fala do fruto, para que você sinta a alegria de Deus em você, e para que a sua alegria seja plena, amados. Quando nós damos fruto para Deus, queridos, nós encontramos realização plena. Eu me lembro, eu não vou lembrar exatamente da primeira pessoa que eu conquistei para que o Senhor alcançou através de mim. Mas eu me lembro de que coisa maravilhosa, queridos, começar a descobrir isso. Começar a descobrir, semear a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, e as pessoas virem a Cristo. Queridos, isso dá uma alegria, uma satisfação, um contentamento. Que coisa maravilhosa cuidar das pessoas a quem Deus ama, e você vê Deus as restaurando, as transformando, operando vida nelas. Queridos, não há nada mais glorioso do que isso. Dar fruto para a glória de Deus. Isso não é apenas uma coisa gloriosa porque Deus é glorificado, mas é glorioso porque aqui nós encontramos realização, amado. E como nós podemos estar de mãos atadas, de braços cruzados, diante daquilo que realmente pode nos dar alegria e realização, queridos? Você quer encontrar alegria? Quer encontrar realização? Dê fruto para a glória de Deus. Por fim, qual é a consequência última quando somos frutíferos? Se fomos criados para dar fruto, e Deus espera de nós frutos. Se damos frutos quando estamos conectados a Cristo, porque Ele tem vida para nós. Se Deus Pai vem nos podando a fim de que isso seja mais eficiente, mais eficaz. E nisso nós encontramos realização, entenda, a nossa realização não é o fim último de nós darmos fruto. O fim último de nós darmos fruto é qual? Qual é a consequência última quando damos fruto? A consequência última quando damos fruto está no verso 8. Nós vemos a palavra de Deus nos dizer o seguinte: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Ou seja, o fim último, a consequência última de nós darmos fruto é a glória de Deus. Deus é glorificado quando nós damos fruto. Citei já a primeira pergunta do breve catecismo de Westminster. Ela começa assim: qual é o fim principal do homem? E a resposta começa assim: o fim principal do homem é glorificar a Deus. O fim principal do homem é glorificar a Deus. Quando nós damos fruto, querido, Deus nisto é glorificado. Eu quero dizer que muitas vezes nós temos um entendimento equivocado sobre glorificar a Deus. Nós entendemos isso muito ritualisticamente, nós entendemos isso muito formalmente.
O que significa glorificar a Deus, queridos? Glorificar a Deus não é cantarmos cantos de louvor a Deus. Isso pode ser um ato de louvor, mas não necessariamente um ato de glorificação a Deus. Não estou entendendo, pastor? Sim, exatamente isso que eu estou te dizendo. Glorificar a Deus transcende, vai além do mero louvor. E muitas vezes, não se engane, nós estamos louvando e não estamos glorificando a Deus. Não é à toa que, por exemplo, no profeta Amós, há um momento em que Deus se dirige ao povo através de Amós e diz: pare, por favor, pare, eu não aguento mais o barulho irritante das músicas de vocês. Olha que palavra duríssima de Deus ao seu povo. Nós às vezes nos equivocamos, achamos que formalmente, externamente, quando nós cantamos, isso é o ato de nós glorificarmos a Deus. O Senhor Jesus diz que Deus é glorificado, sabe quando? Quando nós damos fruto. Quando alguém passa pela videira, vê a videira em cachos, transbordando em cachos, explodindo em cachos, cachos lindos, de uvas lindas, doces e gostosas. Alguém pode passar por aquela parreira, aquela videira e falar: rapaz, que extraordinário aquele viticultor. Lembra? Há 3 anos atrás isso aqui era uma mudinha, olha como isso está hoje. Vamos experimentar. E alguém vai lá, toma da parreira uma uva, experimenta a uva ao seu paladar, ela é doce como mel, ela tem, o que o cara vai dizer? Caramba, esse cara é extraordinário. Como é que ele pega uma frutinha, uma sementinha, um início, nada, pega nada e desse nada faz isso. Faz produzir vida disso. É quando nós damos fruto, querido, que Deus é glorificado. Sabe para que você foi salvo, querido? Em última instância, para que Deus seja glorificado. O fim último da nossa vida, o fim último da nossa salvação, é para que, tendo sido salvos por Deus, olha a lógica da nossa salvação. O apóstolo Paulo disse em Romanos 8:29, Deus nos predestinou para que nós pudéssemos ser tornados à imagem de Cristo. Ou seja, Deus escolhe nos salvar, e Ele vem nesse processo de nos transformar, nos mudar. Nessa mudança, nessa transformação, nós damos fruto para a sua glória, e as pessoas podem olhar e dizer: esse Deus é extraordinário. Os anjos podem dizer como Deus pegou ramos secos e mortos, reconectou a videira, e esses ramos puderam dar frutos doces e agradáveis. Os céus e a terra podem dizer: Deus é extraordinário, porque Ele tornou da morte vida, de ramos mortos, frutas doces, para a sua própria glória. E aí, precisamos nos perguntar, queridos, nossa vida está assim, sendo para a glória de Deus? Esse é o melhor modo de nós vivermos, queridos. E é aqui que nós encontramos satisfação para a nossa vida. Quando as pessoas podem olhar para nós e dizer: rapaz, que coisa linda que Deus está fazendo em você. Só pode ser Deus. Só pode ser Deus isso. Eu olhava para você, eu via você, eu conhecia você e vejo essas coisas na sua vida agora. Você é uma pessoa que tem demonstrado em atos de benignidade o amor de Deus, tentando nos trazer para perto de Deus, nos consolando, cuidando de nós. Isso só pode ser Deus. E Deus nisto é glorificado, amados. Portanto, por fim, quero orar com você nessa noite, dizendo que nós precisamos muito entender onde nós buscamos realização e felicidade. A realização e a felicidade nós encontramos onde, queridos? Vivendo uma vida que glorifica a Deus. Como nós podemos dar frutos nessa vida que glorifica a Deus? Pela sua palavra, se aproximando da sua palavra. Porque o próprio Deus fará fluir de nós vida que há em Cristo. E Ele próprio cuidará de podar-nos, a fim de que nossa produção seja extraordinária. Eu peço a você, querido, hoje, não ignore a palavra de Deus a nós nessa noite. Coloque-se diante de Deus e diga: Senhor, eu preciso ser frutífero. Quero dar mais frutos. Eu quero que o Senhor me pode. Eu preciso me aproximar da sua palavra. Eu quero que
as pessoas possam olhar para mim e dizer: Deus é lindo, Deus é glorioso, Deus é extraordinário. É isso, queridos. Esse deve ser o motivo último da nossa realização. As pessoas poderem olhar para nós e falar: caramba, Deus é lindo. Curve sua cabeça.